Se você chegou até aqui, este vídeo é para você. Pastor André Fernandes explica como superar seus traumas, crises, escassez e tudo que te impede de crescer e como curar conforme a vontade de Deus. Acompanhe até o final. Eu preguei uma série sobre emoções, cara. Uma dessas mensagens, eu falei sobre o caráter de Deus. Quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente consegue descansar. Ele é chamado, um dos nomes de Deus é Jeová Jireh. Significa Deus da provisão. Então você está em crise, olha para o Deus da provisão, cara. Filipenses 4,19, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Provérbios 11,25, o generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Eu tô doente, cara, olha para o Jeová Rafa, Deus que cura. Isaías 53, certamente ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, para cada crise nossa, Vilela, isso aqui é muito forte, para cada crise nossa, existem verdades de Deus capazes de cessar essa crise. Porque tudo que falta em mim sobra nele, mano. Cara, eu tô com escassez, tá faltando dinheiro, eu não tenho dinheiro. Você tá me ouvindo agora? Eu não tenho dinheiro. Pra quê? Pra botar dinheiro pra comida em casa, pra pagar minhas contas. Cara, existe um Deus que é provedor. Pô, mas isso não é teologia da prosperidade? Isso não é evangelho da prosperidade? Não, mano. Evangelho é prosperidade. Tem religiões que fazem, por exemplo, voto de pobreza em busca de santidade. Pobreza não vai te santificar porque não é uma das facetas do caráter de Deus. Deus não é o Deus da pobreza. No reino de Deus não há nenhum relato daqueles que tiveram revelação a respeito do reino e de um tempo vindouro a respeito de falta ou escassez. Cara, quando os homens que viram, eles falam que as ruas eram como se fossem ruas de ouro, pavimentadas com ouro, ou seja, aquilo que homens morrem para conquistar na terra, Deus passeia sobre isso nos céus. Mas é aquela passagem do é mais fácil, um camelo... Então, sabe o que a Bíblia fala sobre recurso? Pega isso aqui. Você pega o jovem rico. Jesus chega para o jovem rico e ele fala o seguinte, ó, eu vejo que você é justo e segue todos os preceitos. Vende tudo que você tem e me segue. Aí a Bíblia diz que o jovem rico fica triste e ele vai embora porque tinha muitos bens. Só que Jesus encontra outros homens ricos ao longo do seu ministério. E, pelo menos segundo a Bíblia, o único relato da única pessoa que ele pede para que abra a mão das riquezas é aquele jovem. Por quê? Então, o que eu posso entender disso, Vilela? O problema de Jesus não era com riquezas. O problema daquele jovem eram as riquezas. Então, Jesus não está pedindo para que a criação abra mão de algo. Jesus está pedindo para que aquele cara abra mão daquilo. Por quê, irmão? Porque Deus, na sua onisciência, sabe inclusive o que vai roubar a gente dele lá na frente. Então, naquele caso, eu acredito que Jesus está pedindo para que ele abra mão do que vai roubá-lo de Jesus lá na frente. Cara, abre mão disso hoje. Porque se você caminhar comigo, em algum momento as suas riquezas vão roubar o teu coração de mim. Abre mão delas hoje. A gente quer pegar isso e tornar numa doutrina. O problema é que muitas vezes a gente quer criar doutrinas a partir de experiências ou coisas que são pontuais ou pessoais. Eu vou dar um exemplo. Jesus cura aquele cego com cuspe. Ele era um cego de nascença. Então ele vai lá, ele cospe, ele faz um lodo, ele coloca na vista daquele cego. E aí, imagina se todo mundo agora, quando fosse orar por visão, quisesse cuspir no chão e fazer lodo. Jesus curou outros cegos de outras formas. Alguns ele curou com a palavra, outros ele curou com toque. Mas por que ele fez com aquele jovem daquele jeito, com aquele cego daquele jeito? Cara, olha que louco isso aqui. Naquela época, Vilela, era cultural. Era uma crença. Gente, toda hora fungando aí, me ajuda aí, banheiro. Eu tô tentando aqui já. Quem tá fungando aí? Me ajuda aí. Aqui. Produção, me ajuda aí que tá osso aqui. É ao vivo, não dá nem pra cortar. Se liga. Perdão, cara, mas eu não consigo. Hiperfoco. Cara, naquela época, existia uma cultura. E nessa cultura, as pessoas acreditavam que se alguém tinha uma doença de nascença, essa doença, ela era uma punição de Deus em relação ao pecado dos pais. Por isso que em um momento os discípulos falam, quem que pecou para que esse homem esteja assim? O seu pai ou sua mãe? Lembra dessa passagem? Eles falam, não, nem um nem outro. Então, esse cego é um cego de nascença. Então, na cultura da época, ele era amaldiçoado. As pessoas acreditavam que ele era amaldiçoado. Então, quando pessoas passavam próximas a ele, elas cuspiam. Nele?
No chão. Ah, no chão. Quando você passava perto de uma pessoa amaldiçoada, você cuspia no chão. Então pega isso aqui, cara, que isso aqui eu acho glorioso. A forma como Deus sempre ressignifica e transforma toda a dor em testemunho. Cara, até aquele dia, Vilela, todas as vezes que aquele homem ouvia o som de alguém escarrando, ele sabia que alguém estava amaldiçoando ele. O que Jesus está fazendo é muito mais do que curar o físico dele. Jesus, ele está redimindo a alma daquele cara. Jesus, ele está ressignificando a dor daquele cara. Jesus, ele está ressignificando o trauma daquele cara. Então você imagina, aquele cara tá lá de olhos fechados, ele não enxerga. E aí Jesus cospe no chão. Eu imagino, eu tô só agora construindo uma ideia. Eu imagino que ele ouviu e para ele é só mais um som de cuspe, porque isso é normal. Desde que ele se entende por gente, todos os dias ele ouvia aquele som várias vezes ao dia. Só que depois do som vem um toque, depois do toque vem a cura. Já para eu pensar que foi a última vez que o som de cuspe para aquele homem gerou uma dor de acusação? Foi a última vez que o som de cuspe gerou para aquele homem uma acusação do trauma dele, da falta dele. Então o que Jesus está fazendo, Vilela? Aquilo que todos os dias, quando você ouvia, apontava para a sua dor, a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir, você vai lembrar do teu milagre. Porque com aquilo que te condenava, hoje eu te curo. Cara, o evangelho é isso. O evangelho é pegar as nossas dores e transformar as nossas dores em testemunho. O evangelho é pegar os nossos traumas e transformar os nossos traumas em testemunho. Esse é o poder do evangelho, cara. Aquilo que talvez era o seu maior desafio. Por exemplo, meu desafio era com pastores evangélicos. Eu sempre tive meu coração fechado. Você passava canal de televisão, eu entrava no culto, eu assistia e falava, mano, como é que alguém acredita nisso, cara? Mano, olha o cara impostando a voz. Cara, olha a oratória do cara, duvido que ele fala assim quando desce. Quando eu me converti e eu comecei a entender que eu tinha um chamado para pregar, uma das coisas que eu estabeleci como base desde o início do meu ministério, eu preciso falar no púlpito como eu falo fora dele. Eu preciso ser no púlpito quando eu sou fora dele. Você vê, acabei de interromper para pedir para alguém parar de ficar suando o nariz no meio de uma revelação sobre Jesus curando o cego. Porque, cara, eu acho que é o que tá faltando na nossa geração, cara, gente de verdade. Então, o que eu vejo como minha zona de graça hoje? 90% de quem me dá um testemunho fala, cara, eu não sei, mas a sua linguagem, cara, quando você fala de Jesus, eu consigo compreender, cara, tua linguagem é simples. Por quê? Porque aquilo que era o meu bloqueio hoje se tornou minha zona de graça. Aquilo que me afastava hoje é parte da minha zona de graça que aproxima. Por que pessoas conseguem se aproximar quando me ouvem pregar? Algumas falam, por causa da sua linguagem. Qual que era o meu maior desafio com a igreja? A linguagem. Eu não via a verdade na pregação de alguns. Eu olhava e falava, mano, não sei se esse cara tá queimando com isso, velho. Não sei se isso aí... Não sei, eu não tô vendo brilho no olho dele quando ele fala. Quer ver uma coisa que me ganha, que ganha o meu dia quando alguém fala, cara, eu vi você pregando e quando eu vi teu olho brilhando, aquilo ali mudou minha vida. Cara, quando eu amo ver teu olho brilhando. Pastor, quando eu vejo você queimando... Cara, ontem minha mulher dirige um culto de mulheres, toda terça-feira. Ontem ela subiu no púlpito. Ontem foi um romper pra nossa casa. Minha esposa, ela lida com ansiedade, com medo. E eu sou uma voz que ajuda milhões de pessoas nisso. É um dos pontos mais fortes do meu ministério, ajudar pessoas com ansiedade, pânico e medo. E aí ontem ela sobe no palco e ela fala, gente, eu preciso abrir meu coração pra vocês e eu preciso ser vulnerável. Tem dias que minha mão sua pra eu subir aqui. Tem dias que eu tenho crises pra subir aqui. Tem dias que minhas pernas tremem pra eu subir aqui. Tem dia que o meu corpo inteiro fala, cara, vai embora, não sobe, não fala, não faz, não se expõe, não. Mas eu senti de compartilhar com vocês. Muitas vezes você me vê te encorajando, mas eu tô vivendo uma batalha emocional. Eu tô travando uma luta pra poder estar aqui. E aí ela falou, ela começou a chorar, ela se abriu e, cara, o que a gente tá recebendo de testemunhos a partir disso? Por quê, Vilela? Porque existe poder na vulnerabilidade, cara. A vulnerabilidade conecta. A vulnerabilidade dá acesso. A vulnerabilidade, inclusive, é um pré-requisito para viver milagres. Por que milhões de pessoas, milhares de pessoas seguiam Jesus, conheceram Jesus, passaram por Jesus, mas nem todas elas foram curadas? Porque, irmão, isso é louco. Por mais que todo mundo precise de um toque de Deus, nem todo mundo está vulnerável para isso. Aquele homem da mão mirrada, eu gosto de citar esse exemplo, ele tinha uma mão mirrada e Jesus fala para ele, o que você quer que eu te faça? A pergunta, Vilela, que Jesus mais fez foi, o que queres que eu te faça?
Mano, o Deus que olhava para aquele cara e sabia o que faltava, o Deus que olhava para a mulher do fluxo de sangue, o Deus que olhava para o cego. Irmão, ele sabia, alguns acessaram deles, outros receberam dele. Mas para a maior parte do que recebeu dele, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Imagina um paralítico. Imagina o cego. O que você quer que eu te faça? Pô, Jesus. Tá óbvio, não. Não é que eu não saiba. Eu quero que você diga. Por quê? Porque quando você é vulnerável, você me dá acesso. Eu quero ser salvo. Eu quero ser curado. Eu quero voltar a andar. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero poder voltar para minha casa. Os leprosos, imagina, eu quero poder voltar para minha casa. Então vai, tua fé te curou. Então vai, seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque vulnerabilidade é um pré-requisito na fé. Então quando ele fala para aquele homem: me mostra a tua mão. Eu acho que é até uma analogia para o dia de hoje. Se aquele homem mostra uma mão sarada, talvez Jesus podia dizer: cara, você não precisa, vai para casa. Mas quando ele mostra a mão doente, Jesus fala: então tá bom, você vai ser curado hoje. Todos os dias eu preciso apresentar para Jesus algumas coisas doentes no meu coração, todos os dias. Porque tem dia que a comparação bate a porta, tem dia que o ciúme bate a porta, tem dia que o medo bate a porta, tem dia que a inveja bate a porta, tem dia que a ansiedade bate a porta. Irmão, todo mundo é cercado por isso todos os dias. O pastor Márcio fala que santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava. Então, irmão, se alguém falar: Vilela, eu nunca mais errei, pelo amor de Deus, mano, a gente se precipita, a gente erra, a gente toma decisões que depois se arrepende, e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. A maior parte dos pastores que não encontraram na sua congregação graça quando erraram são pastores que não entregaram para sua congregação graça quando o tema era erro. Então tem gente que... Conheço história de pastores que falavam: se a minha filha engravidar fora do casamento, vai ser deserdado. A gente sabe de histórias que a filha deles engravidaram fora do casamento. E aí, qual que é a medida de graça que você vai tratar? Então qual que é o meu papel, cara? Meu papel é dizer o que a palavra diz. Isso aqui é vida pra você, isso aqui faz bem pra você. Agora, e se eu errar? O evangelho fala que Jesus está de braços abertos e pronto para me receber de novo. Então a Bíblia fala que se eu cair, ele tá pronto para me reerguer. Ele não apaga o pavio que fumega. Ou seja, você pode estar ali, mano. Sabe aquela velhinha que tá só uma brasazinha, tá quase apagando? A Bíblia diz que ele não apaga o pavio que fumega. Ele tá pronto para dar uma segunda chance todos os dias para quem quer viver uma segunda chance. Então é esse evangelho que eu acredito, cara. Um Deus de novos começos, um Deus que faz novas todas as coisas, um Deus que não me aborta. Cara, isso aqui eu acho que é o que tem mais de poderoso no evangelho. Deus não abortou o teu futuro, apesar de conhecer todo o teu passado. Deus sabe do que eu fiz. Deus sabe as coisas que eu fiz que já envergonharam ele. Inclusive depois de convertido, erros que eu cometi, portas que eu forcei. Erros, cara, e ainda assim Deus continua dizendo: se você quiser, minha palavra continua de pé, minha promessa continua viva, as portas que eu abri continuam abertas. Então, é isso que eu acho mais poderoso no evangelho, cara. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Talvez tem gente que está ouvindo a gente, talvez você cometeu um aborto ontem, você está se culpando. Cara, Deus nunca desejou que você abortasse. Mas se você se arrepender e buscar nele, Deus tem um novo começo para você. Talvez você está me ouvindo, você cometeu algo, você traiu tua mulher ontem, você traiu teu marido ontem, você está mal, cara. Cara, Deus nunca desejou que isso acontecesse. Mas se você se arrepender e confessar, Deus está pronto para recomeçar. Então, isso é graça. Graça não é uma... Já estamos indo para um outro lugar, né? Graça não é uma liberação para que a gente peque. Paulo diz: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por... Tá recebendo, você vê que ela tá ligada. Mano, essa arara é evangelista, tá? Esquece, se largaram no zoológico de São Paulo. Tá orando em línguas, esquece, na língua filho. dela, né? Daqui a pouco vai abrir uma igreja lá no meio do zoológico, ela boa evangelista, Billy Graham das araras. Então, o que acontece? Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por conta disso, viveremos em pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele fala: de forma alguma. Então, o fato de Deus me perdoar quando eu peco não é uma liberação para que eu viva pecando. É isso que alguns chamam de hipergraça, que é um dos desafios que a gente tem enfrentado com a teologia que tem sido pregado por muita gente hoje, né? Cara, você pode fazer o que você quiser. Não muda o teu amor de Deus, não muda o amor de Deus por você. De fato, não muda o amor de Deus por mim. Paul Washer, ele fala: eu já fiz inúmeras coisas
para mudar o amor de Deus a meu respeito, mas nenhuma delas foi forte o suficiente para mudar quem Ele é. Então, o que eu faço, a minha performance, não muda o amor de Deus por mim. Mas ela muda muita coisa na minha jornada, cara. Ela rouba a autoridade, ela rouba a santidade, ela rouba a paz, ela rouba a alegria, ela fecha portas. Cara, então, a santidade é um caminho saudável que Deus propõe. E é leve, cara. Quando a gente começa a caminhar em santidade, Vilela, pesado é quando a gente erra, mano. Você sente uma dor na consciência, você se sente mal, você fala, putz, não era pra eu ter falado o que eu falei. Putz, não era pra ter feito o que eu fiz. Cara, eu me arrependo. E dependendo do nível do que você fez, eu preciso confessar, eu preciso pedir ajuda, eu preciso me expor, eu preciso ser vulnerável. E é isso que eu amo na igreja, por exemplo, cara. A igreja é um lugar de edificação mútua, né? Então eu tô ali pregando e tem gente que se arrepende, aí ele começa a caminhar com o GC, ele é discipulado e ele começa a conhecer outras pessoas que venceram o que ele tá enfrentando. Qual que é o teu problema, irmão? Cara, eu tô com uma crise no meu casamento. Mano, senta aqui, deixa eu te falar. Imagina, não é o meu caso, mas imagina. Eu cheguei a assinar o papel de divórcio, eu saí de casa, mano. E Deus mostrou que era a mulher que eu amo. E eu entendi que era mais fácil eu mudar alguns hábitos do que abortar, cara, um projeto de Deus. E aí eu fiz isso. Cara, o seu testemunho sempre vai apontar para alguém que tá lidando com o que você já lidou, que precisa vencer o que você já venceu. E é isso que eu acho poderoso na igreja, cara. Então, por que eu tô falando de ansiedade? Porque as pessoas que eu mais amo têm enfrentado isso e eu sei o quanto é ruim, cara, ver alguém que você ama paralisado por causa de ansiedade. Paralisado por causa do medo. A mensagem que eu preguei domingo agora deve estar no meu canal. Inclusive, posso lembrar? Claro. Você que está assistindo a gente, talvez você entrou agora, acessa depois aí, presentedoandré.com, e eu estou disponibilizando um livro digital, um livro virtual, que faz parte desse projeto, Vai Ficar Tudo Bem. Eu vou lançar uma série de devocionais dentro dessa temática, Vai Ficar Tudo Bem. Como lidar com a ansiedade, como vencer o medo, como ter uma jornada mais constante, como entender o meu propósito, como discernir a minha identidade. E esses devocionais, eu acredito, Vilela, de verdade, vai ajudar muita gente. Por quê, cara? Porque a ansiedade está parando muita gente, cara. Tem muita gente parando por causa da ansiedade. André, você enfrenta a ansiedade? Mano, a minha mente é ansiosa o tempo inteiro, eu preciso lidar com ela. Tem uma frase do Bill Johnson que eu amo, ele diz que o nosso desafio na jornada de fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a nossa disponibilidade de ouvir todas as outras vozes. O que eu percebi, Vilela, ao longo do tempo? Que a maior parte das vezes que eu erro, ou que eu estou inconstante, ou que eu vacilo, não é porque eu não tinha uma palavra de Deus, mas é porque eu parei para ouvir outras vozes que não são a dele, cara. Quando eu vim pro Brasil, um monte de gente falou, não vai, irmão, você tá maluco, não faça. Aí depois que os frutos começam a vir, cara, a melhor coisa que você fez, irmão. Você já viveu alguma coisa parecida? Sempre. Mano, não faz, não, você tá viajando aí depois. Cara, que incrível, mano do céu. Por quê? Ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita se ninguém viu o que você viu. Ninguém é obrigado a te encorajar se ninguém ouviu de Deus o que você ouviu. Então, mano, se eu ouvi algo de Deus, mano, foi de Deus? Cara, foi. Você crê? Creio. Então vai, irmão. O problema é que muitas vezes a gente só vai quando tem a aprovação de quem tá ao nosso redor. Irmão, uma frase que mudou a minha vida. Pega isso aqui, Vilela. Se a aprovação é o combustível que te move, a rejeição é o que te para. Se o teu ministério é movido por aprovação, primeira pregação que você fizer, que vier um monte de hater lá nos comentários, você entra em crise, mano. Irmão, uma coisa que eu faço, ó. Alguém talvez vai dizer assim, pastor, mas, cara, eu te critiquei, você me bloqueou no Instagram. Eu tenho um critério. Se os comentários são negativos, se eles são muito pesados, eu deleto. Se eles são negativos e ok, eu deixo. Sempre gera uma discussão. Se eles são ofensivos, eu bloqueio essa pessoa. Por quê? Porque se alguém chega ao ponto de querer ofender, eu acho que esse cara ter mais acesso ao que eu prego, faço e vivo, só vai aumentar a ira dele e só vai respingar por mais pessoas, porque ele vai continuar comentando e falando. Então o que eu faço? Eu bloqueio. Mano, se o que eu prego não te abençoa, deixa eu te ajudar. Deixa eu cortar esse acesso. Você não ouve mais. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe o seu curtir, assim o YouTube entenderá que você está gostando dos nossos conteúdos e então entregará esta mensagem abençoando mais pessoas. E o canal Mensageiro da Verdade ficará ainda mais motivado para criar mais conteúdos.
E não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E se possível, compartilhe este vídeo, pois uma mensagem pode salvar vidas.